Bom, pessoal, voltando aqui, ainda seguindo na ideia dos pensadores teóricos do liberalismo, depois de Adam Smith, a gente chega aí em Thomas Malthus, né? O autor da famosa teoria da miséria inevitável, né? Teoria da miséria inevitável. Isso aqui já foi cobrado em prova, ok, pessoal? Isso aqui já foi muito cobrado em prova. A teoria da miséria inevitável. É tanto que os comentários a respeito de Thomas Malthus também é estudado em geografia. Beleza? Então é um assunto importantíssimo. Então vamos lá. Thomas Malthus escreveu um ensaio sobre a população. O que é que ele dizia aí nesse bendito desse livro, Ensaio sobre a População? A ideia central do livro é a miséria inevitável. Pelo nome já está dizendo. Thomas Malthus deixou claro no seu livro que disse de acordo com o que ele pensava, né, a sociedade daquele período, pessoal, que a população ela cresce. Né, vamos só ver essa linha aqui de cima, de baixo, para vocês entenderem de cima. Os alimentos eles vão crescer em proporção aritmética, ou seja, em proporção numérica. Em números, os alimentos crescem em números. E a população ela cresce em proporção geométrica. O número da população, a quantidade da população, ela não cresce só em número, mas ela cresce espacialmente também. Então, os alimentos crescem em números, 100, 200, 300, 400, em toneladas de alimentos por ano. E a população, além de crescer numericamente, 100, 200, 300, 400, também cresce espacialmente. E o que é que vai acarretar esse crescimento? Além de numérico, espacial, geométrico, como ele vai dizer. A fome, pessoal. Por quê? Porque a quantidade de alimentos que é gerada é menor do que a quantidade de população que surge no mundo. Então, a lógica da teoria da miséria inevitável é a seguinte: olha, vai ter momentos de grande miséria no mundo. Vai ter, se prepare. Por quê? Porque os alimentos não crescem na mesma proporção que a população. A população cresce geometricamente, além de ser números maiores todo ano, e ocupa mais espaço todos os anos. E muitos desses espaços são utilizados para a produção de alimentos. Ou seja, a produção de alimentos não acompanha a produção, né, o crescimento populacional, a produção de gente, dizer assim, né? A produção de alimentos não acompanha o crescimento populacional. Isso vai gerar o quê? Uma miséria inevitável. Vai, alguma outra hora ou outra, vai ter miséria, vai ter pessoas, vai faltar alimentos aí. Isso naquele contexto do período em que ele viveu, ok, pessoal? Então, de modo grosso, a teoria da miséria inevitável é essa. Né? Os alimentos crescem em proporção aritmética, numérica, e a população em proporção geométrica, ou seja, espacial. Né? Cresce muito, muito mais do que a produção de alimentos. Ok? Hoje, esse risco de uma miséria mundial está bem mais reduzido graças à Revolução Verde. Beleza? Ele vai dizer, mas não se desesperem, não se desesperem. Né? Senão a população está lá em cima, os alimentos estão aqui embaixo, né? Em termos de produção. Né? Não se desesperem. Por quê? Porque existem dois dispositivos naturais da humanidade que diminuem a população e faz com que fique um pouco pareado aí com a produção de alimentos. Quais são esses dois dispositivos? As guerras e as epidemias. Ele vai dizer que as guerras e as epidemias, né, que matam milhões, ajudam no equilíbrio entre a população e a produção. Né? Então, eles naturalmente vai acontecer guerras, vai acontecer epidemias, que aí vai matar milhões e aí vai fazer com que esse déficit da produção de alimentos não seja tão grande, né? Para assim diminuindo as chances de uma miséria. Beleza? Ele também vai estimular o controle, né, da natalidade, né, para as pessoas não terem tantos filhos, que antes era o costume ter 15, 20 filhos, né? E ele vai fazer uma crítica a isso. As pessoas terem menos filhos, principalmente se forem pobres, né? Se não tiver condição, as condições forem complicadas, então evitem colocar menino no mundo. Ele vai ensinar isso. Limitação do assistencialismo, deve-se dar assistência, mas também não deve
dar de tudo, né? Tem que dar só um pouco para que a pessoa não fique acomodada com aquilo que recebe. É também aí, né, o autor da Lei dos Pobres de 1834, ou Workhouse. Né? Workhouse, traduzindo de maneira simples aqui, seria a casa de trabalhadores, né, no inglês. Eu não entendo muito de inglês, mas pelo que eu estou percebendo aqui, é uma casa de trabalhadores. E o que era? Eram orfanatos para colocar as pessoas miseráveis. Eram prédios bem grandes onde as pessoas mais pobres iam para lá e se alimentavam e podiam dormir lá. Né? Era um confinamento de miseráveis. Aquelas pessoas que não tinham como arrumar um emprego de jeito nenhum, né? Que ficavam na rua. Então eles recolhiam essas pessoas nas workhouses. Você observa aqui nessa foto, onde nós temos, né, aqui uma workhouse feminina. Você pode olhar aqui, todos aqui são mulheres, né? Todos pobres e se sujeitavam a essas condições aqui. Aqui está a foto do rapaz, o Thomas Malthus. Observe, pessoal, que a teoria da miséria inevitável pode não estar com esse nome lá no Enem, então preste atenção. Né? A miséria inevitável ela pode estar lá como teoria malthusiana, beleza? Então, se você ver no Enem, teoria malthusiana, meu Deus do céu, não se preocupe. É a teoria do miserável inevitável. A teoria de que os alimentos não crescem na mesma proporção que a população, por isso a miséria ela é inevitável. E para balançar um pouco essa balança, para balançar um pouco essa balança, enfim, para equilibrar um pouco essa balança, né, a gente tem o que? As guerras e as epidemias, beleza? Para ajudar a parear um pouco o equilíbrio, ok? Davi Ricardo, né, o autor de Princípios da Economia Política e Tributação, ele que vai criar, né, vai ser o teórico da Lei Férrea dos Salários, que vai gerar o famoso salário mínimo, né, a ideia do salário mínimo. A noção do salário mínimo, pessoal, é as pessoas ganharem um salário que dê pelo menos para elas viverem. Né? Aqui no Brasil, não sei exatamente quanto está o salário mínimo, se é 1.040, 1.000 e alguma 1.080, uma coisa dessa maneira, nessa faixa aí, né? Mas é porque o Estado entende que com esse valor você tem um mínimo para viver, para subsistir, né? O que é uma noção errada, porque R$ 1.000 pode ser o suficiente para viver na minha cidade, mas em um grande centro com R$ 1.000 é mais complicado. Para você ir trabalhar, você gasta 15, R$ 20 por dia só para ir trabalhar, né? Então é complicado, porque tem transporte público e tudo mais. O preço dos alimentos é mais caro nos grandes centros, hein? Enfim. Então, Davi Ricardo vai encabeçar essa ideia do salário mínimo e hoje é adotado por grande parte dos países do mundo, a noção do salário mínimo. Beleza? A gente sai do liberalismo, a gente sai do capitalismo, do capeta, e a gente chega nas doutrinas socialistas, né? Ou seja, nunca se esqueça, socialismo, planificação, ok? Então vamos lá, vamos agora para as doutrinas socialistas que vocês tanto vão ler a respeito quando entrarem na faculdade. Primeira doutrina aí é o socialismo utópico. Existem dois, o científico e o utópico. A gente começa aí com o utópico. Bruno, utópico vem de utopia, de sonhos, é isso mesmo. O socialismo utópico, ele é chamado assim, pessoal, porque ele era tão radical e ele queria trazer tantas mudanças à sociedade, só que eles tinham a ideia, eles tinham a vontade, eles sabiam o que queriam para a sociedade, mas eles não tinham um plano para colocar em prática aquilo ali. É por isso que é utópico, porque é um sonho. Se você quer algo, mas você não sabe como alcançar aquele algo, é apenas um sonho. Ele é utópico. Aí vai dar a diferença do científico, porque no socialismo científico de Karl Marx vai dizer: o socialismo é isso aqui e para chegar nisso aqui é só fazer isso aqui. Aí você chega lá. Então, a diferença do socialismo utópico para o científico é essa. O socialismo utópico, ele sabe o que quer, mas não sabe como chegar lá. Beleza? Então vamos aqui destrinchar mais, vamos ver os principais teóricos do socialismo utópico.
Críticas à grande propriedade, ou seja, as grandes fazendas, os caras são muito ricos, né? E defesa da grande propriedade, ou seja, daquele pequeno produtor, carinha que tem só a porçãozinha de terra ali, né? Acordo de classes defende o acordo de classes e as classes devem viver em acordo e não desunidas, não em guerra, ok? As iniciativas individuais sem resultado, né? Aqui, pessoal, o que, é que vai acontecer? No próximo slide, vocês vão ver quando eu passar aqui, vão ter várias tentativas de colocar as doutrinas socialistas. E é uma mais diferente que a outra, para você ver como o negócio era utópico. Não tinha um padrão, né? Então, várias iniciativas individuais sem resultado. Nenhuma deu resultado, nenhuma. Vocês vão ver. Aqui, ó. Quando a gente chega aqui, vamos pegar 3 tentativas aí de socialistas utópicos. Nenhuma deu resultado, muitas delas não saíram nem do papel, né? E outras foram empregadas sim, né? nas fábricas e em algumas fazendas. Mas nenhuma deu certo. Por quê? Porque eles não tinham um plano correto para fortalecer, né? Eles sabiam muito bem o que queriam, mas não como chegar lá. E se chegar lá, como é que iam manter esse modelo econômico, ok? Então, o primeiro deles aí, Saint-Simon. Tá aqui a foto do rapaz, narigudo, que só ele, né? O que é que ele defendia? O que é que Saint-Simon vai pensar? Uma sociedade sem ocioso. Bruno, o que é ocioso? Quem não quer trabalhar, é vagabundo. Tô no ócio aqui só. Ocioso é isso, beleza? Quem não quer trabalhar, quem quer ficar só, né? E aí, quem é que ele vai chamar de ocioso? Vai dizer que os militares são ociosos, porque eles só tem o que fazer em guerra. A igreja também não tem o que fazer, porque só em igreja, só rezando. E a nobreza também, né? Então ele vai criticar essas 3 classes aqui: militares, clero e nobreza. Vai chamar eles aí de ociosos. Ele vai defender uma sociedade sem essas 3 parcelas aí: militares, clero e nobreza, né? Não vai ter exploração, ou seja, ninguém vai trabalhar à força, ninguém vai trabalhar muito e receber pouco, né? E ele vai dizer que a sociedade, para ser bem dividida, deveria ser dividida da seguinte maneira: sábios, proprietários e sem posses, né? Então ele vai dizer que era assim que a sociedade deveria ser dividida, entre os sábios, os homens cultos, os inteligentes, os proprietários, os donos das terras, das empresas, e os sem posses, ok? E aí eles deveriam viver de maneira harmônica. O proprietário ia pegar os sem posses para trabalhar lá, mas não ia botar para trabalhar de maneira exploratória. E quem é que ia mandar nessa sociedade? Para Saint-Simon, o governo deveria ser formado por um conselho de sábios e artistas, né? Então ele dizia que a sociedade, para ficar bonitinha, né? E você pegar os artistas, a galera do violão, o violinista, o erudito, né? O escritor, o pintor, junto com os sábios, o intelectual, o homem que leu vários livros. Então junta essas grandes mentes e aí formam o governo. Eles vão governar juntos toda a sociedade, beleza? Depois nós temos Charles Fourier, né, que vai criar os famosos falancérios. Os falancérios eram fazendas, era como se você colocasse o socialismo, mas só dentro de uma fazenda. Já que você não conseguia colocar o socialismo num país todo, você fazia uma fazenda socialista, onde todo mundo lá ganhava o mesmo tanto, todo mundo trabalhava na mesma medida, okay? O que era produzido era distribuído para todo mundo. Os falancérios eram isso, eram fazendas socialistas, né? Dentro dela era tudo socialista, todo mundo compartilhava tudo, o que um produzia ajudava a todos, enfim, muito fácil entender Charles Fourier, o criador da ideia dos falancérios. Fazendas coletivas agroindustriais. E aí a gente vem para o mais famoso de todos, Robert Owen, né? Robert Owen, que era conhecido por ser um bom patrão, um homem que estava sempre ao lado dos trabalhadores. Ele era um homem rico, que ajudava os trabalhadores. Ele era um cara rico porque tinha empresas, tinha fábricas, né? Mas ele não explorava, ele tentava pagar um salário melhor, não fazia igual os outros burgueses. Ele era um burguês que estava pelo trabalhador. Então ele produziu melhorias nas condições de trabalho, né, dos trabalhadores de suas fábricas. Melhorou o salário, né, a higiene. Ele fazia com que os trabalhadores tivessem condições melhores nas suas fábricas. O que acarretou? Ele faliu. Ele começou a dar salários altos,
começou a dar vários benefícios aos seus trabalhadores e acabou falindo. Beleza? Ele aí vai ser um dos auxiliares, um dos caras que vai encabeçar as ideias na criação das trade unions. O que é trade union, Bruno? Os sindicatos. Os sindicatos. Ok? Os sindicatos de trabalhadores. Sindicato de trabalhadores, pessoal, hoje a gente chama de sindicatos, mas naquele período, lá na Inglaterra, chamavam de trade unions, ou seja, união de trabalhadores. Beleza? Então, Robert Owen foi um dos homens que encabeçaram a criação das trade unions. Você vê como ele era um empresário, um patrão que estava sempre pensando pelo lado do trabalhador. Acabou falindo por causa disso. Ele tirava muito do seu lucro para melhorar os salários dos trabalhadores e chegou um momento em que o que as empresas dele produziam não era suficiente para manter todas aquelas benesses, aqueles benefícios que ele dava aos trabalhadores e acabou falindo. E aí a gente chega no socialismo científico, que eu já diferenciei, né? Socialismo utópico para o científico. Tá aqui o rostinho dos dois paizinhos dessa ideologia. Friedrich Engels aqui e Karl Marx com a sua barbinha, né, deste lado. Socialismo científico é aquele socialismo que eles dizem como é e como você vai fazer para chegar lá. É por isso que é científico, ou seja, existe um método. Essa palavra científico está diretamente ligada à questão de método. Beleza? Então vamos lá. Proposta revolucionária do proletariado, ou seja, é uma proposta em que os trabalhadores vão assumir o controle, transformar suas nações em socialistas através de uma revolução. Essa é a palavra correta para a gente chamar o socialismo científico. O método deles é a revolução do proletariado. Ok? Não é com cartinhas, o governo, não é com greves, é através de uma revolução, literalmente. Essa é a palavra, esse é o método mostrado pelo socialismo científico para se tornar a nação socialista. A revolução do proletariado, ok? E que a bandeira que vai mostrar o símbolo, né, principal do comunismo é isso aqui: a foice e o martelo. A foice representando os trabalhadores do campo e o martelo representando os trabalhadores das cidades, né, que trabalham nas empresas. E aí Karl Marx vai criar o Manifesto Comunista, que eu já li algumas vezes, a Carta Magna das ideias socialistas, e também o livro O Capital, todos eles falando a respeito da opressão, tá? Dessa luta de classe, burguesia, proletariado. E Friedrich Engels vai colocar a economia em tudo, quando vai escrever A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele vai dizer que tudo está relacionado à questão de dinheiro, da produção, que até na família, no amor, existe também essa relação de interesse financeiro, enfim. Nós vamos nos aproximar, aprofundar mais no socialismo científico na nossa próxima parte, beleza?